João 10, de 1 a 21. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, mas sobe para a outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e o chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém me tirará de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar e tomá-las. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e ele está fora de si. Porque outros? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos dos cegos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra lida aqui, nessa noite proclamada. Que o teu Espírito agora venha trabalhar nos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Nos ilumine para aprender verdades que transformam o mundo. E que a transformação comece em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bem, isso aqui é um momento de tensão em que Jesus está conversando com fariseus. Mas antes de entender essa parte que a gente leu aqui, a gente precisa entender de onde está vindo essa conversa. Essa conversa está vindo do capítulo 9. Eu não vou ler o capítulo 9, mas o capítulo 9 é a narrativa do cego de nascença que foi curado por Jesus. O cego de nascença perto do tanque de Siloé. Já ouviu falar nessa história? E aí esse cego ele é curado por Jesus. E no meio do capítulo 9 lá há uma desconfiança dos fariseus. Eles criticam Jesus porque era sábado, e Jesus tinha curado no sábado, que era o dia que deveria ser guardado pela religião judaica. E aí Jesus ali explica e mostra que o Filho do Homem é maior do que o próprio sábado. Então, naquele contexto ali, Jesus estava cumprindo a lei, porque tinha algo mais importante do que não fazer nada naquele momento ali. Isso no capítulo 9. E depois disso tudo, Jesus então se despede lá, se distancia, fica um pouco mais afastado, e os fariseus continuam investigando essa cura. Aí chamam um cego, perguntam para ele um monte de coisa, fazem um interrogatório com ele. Depois, não satisfeitos, eles chamam os pais, já que esse cara era cego, né? Vamos ver se os pais vão falar, vão confirmar esse testemunho. E os pais contam que ele era cego e que agora ele está enxergando, e fica uma conversa lá, eles tentando achar um erro na história e não encontram. E depois eles perguntam de novo para o cego, e o cego explica tudo de novo, e fala: já falei várias vezes, para que eu vou repetir? E no final das contas, o cego prega o Evangelho. O cego dá uma aula de como se fazer teologia, se pregar a palavra para pessoas que teoricamente conheciam a palavra. E aí, no final dessa conversa, no capítulo 9,
os fariseus lá ficam irritados, porque a palavra de Deus, a gente sabe disso, o Evangelho, essa nova aliança que estava sendo inaugurada com Jesus, a gente sabe que ele provoca, a palavra de Deus, ela provoca irritação em quem não acompanha essa palavra, quem não crê nessa palavra. E o que aconteceu com os fariseus? Que não creram, se irritaram, se incomodaram e expulsaram o cego. Esse é o contexto. E aí, no meio disso, Jesus ficou sabendo que esse cego tinha sido expulso, chamou o cego, chamou os fariseus, aí no final do capítulo faz umas perguntas e mostra claramente que o reino de Deus, que a palavra de Deus, que o poder de Deus é tremendo ao ponto de fazer o cego enxergar e fazer o que enxerga não enxergar, que é os próprios fariseus. E aí Jesus vai explicar melhor no capítulo 10 e começa a parábola. Entenderam o contexto? E aí vem essa, vamos dizer assim, essa parábola do bom pastor, que a gente nomeia ela como bom pastor, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem muito mais detalhes do que nós podemos perceber numa leitura rápida. Primeiramente, a gente tem que ver qual é o propósito dessa parábola. Pode passar aí, você vai aparecer. O propósito dessa parábola é censurar, primeiramente, censurar a maneira como os fariseus estavam tratando o cego, aquele homem. E era um homem agora especial. Por que especial? Porque ele tinha um testemunho, ele recebeu um milagre, algo que ninguém poderia fazer. Ele foi curado da sua visão. Então esse era o propósito. Outro propósito, animar, dar ânimo para esse cego na sua fé e na confiança, porque ele estava sendo, de certa forma, perseguido, hostilizado pelos fariseus. E o terceiro ponto é destacar, salientar o ministério amoroso e salvador de nosso Senhor. E para isso que ele foi explicar, então, ele foi contar essa parábola. E veja bem, um detalhe acerca de parábolas. Muitas pessoas pensam e dizem que Jesus era um grande mestre, e às vezes no meio acadêmico e no meio dos educadores, que são os famosos professores, muitos vão dizer que Jesus foi o maior professor que já existiu. Na verdade, Jesus foi o maior de tudo, não só como professor. Mas eles confundem um pouco. Eles até comentam que as parábolas de Jesus eram didáticas, fazem altas análises, mas não é bem assim. Existem parábolas que Jesus contava, aliás, de maneira geral, parábola, obviamente é uma história, é uma metáfora, está tentando passar uma segunda verdade. A primeira é a história, mas uma segunda verdade. Só que é uma linguagem codificada, em que um determinado povo entende a mensagem e outro povo não entende a mensagem. Então não é como um professor que tenta dar uma aula e facilitar para que todos entendam a matéria. Não é. É um código em que Jesus vai falar para um grupo, aquele grupo vai entender, e ele vai falar para outro grupo, aquele grupo não vai entender. Até porque Jesus fala de parábolas desde o início do seu ministério. E no início do ministério, então, ele pedia para os discípulos não contarem os milagres, não fazerem alarde, que não era momento. E as parábolas também eram assim. Era para alguns entenderem e outros ainda não. Então, quando Jesus está falando aqui de parábolas, de certa forma tem a ver com aquela famosa frase: quem tem ouvidos ouça. Ou seja, quem tem condições de entender, entenda. E quem não tem, não entenda. E vai de encontro, ou ao encontro, quando Isaías vai falar também quando Deus vai falar, que Isaías vai falar para um povo que não vai ouvir, que sejam tapados os ouvidos, que sejam cegados os seus entendimentos. E Jesus, em Marcos, numa outra história, numa outra passagem, ele cita Isaías para explicar por que falava de parábolas. Bem, esse era um parênteses para explicar parábola. Então, quando você vê uma parábola na Bíblia, não ache que assim, Jesus está fazendo um jeito mais fácil para todo mundo entender, não. Jesus está se comunicando com um certo grupo e está dificultando para outro grupo, porque ele tem uma intenção dentro do desenvolvimento do ministério dele. E aqui, então, como é que se desenvolve essa parábola? Primeiro é importante frisar que ele vai falar de um termo, pastor, para ele mesmo, acerca dele mesmo. Ele vai se identificar como pastor. E quando ele faz isso, ele está dizendo que ele é Deus. Por que ele está dizendo que ele é Deus? É importante lembrar que no capítulo 8, anterior aí de João,
Jesus vai falar no capítulo 8 quase todo, que Ele é o eu sou. Ele é o eu sou, Ele é Deus, Ele é o eu sou, e Ele vai debater com os fariseus, que já estavam irritados com Jesus, e Ele vai, e tentaram matar, Ele teve que se ocultar, sair no meio da multidão, mas Ele fala que Ele é o eu sou 6 vezes, no capítulo 8. Então, quando Jesus vai falar aqui de ser o bom pastor, Ele está tomando para si um dos nomes, ou vamos dizer assim, uma das identidades do próprio Deus. E a gente vê isso nos Salmos, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 77, Salmo 79, Salmo 80, Salmo 100, Isaías 40, Ezequiel 34, Zacarias 11, e assim por diante. Eu vou citar aqui Ezequiel 34, 23. Deus entregará as suas ovelhas a alguém digno de confiança, e sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E aqui, essa palavra de Ezequiel aqui, não é apenas acerca do próprio Deus, mas é acerca do Messias como pastor. Então Jesus se afirma Deus e se afirma também Messias, quando ele diz, ele vai fazer essa parábola se identificando como pastor. Existem parábolas de Jesus que Jesus não se identifica. Em nenhum momento ele fala que ele é personagem da história, mas aqui ele fala. Você vai ver que ele vai dar uma pista no texto. Mas vamos lá. E é importante também entender o que é a função de pastor. Porque a gente fala hoje, pastor, te lembra da igreja, porque tomou um significado religioso. Mas quando a Bíblia está falando de pastor, ela está falando da profissão pastor. É uma analogia para entender o cuidado de Deus com os seus filhos, que são as ovelhas. E aí precisamos entender como é a função do pastor naquele tempo. Por exemplo, no inverno havia um tipo de aprisco diferente do verão. No inverno era um aprisco grande, e aí vários pastores levavam seus irmãos para esse mesmo aprisco, estavam todos juntos lá. Ele tinha uma porta enorme, que ficava trancada, e a chave era confiada ao porteiro. Por isso Jesus cita aí porteiro. Ele está falando da ideia do aprisco do inverno, em que tem uma porta enorme e tem um porteiro. E no verão, você tem um outro tipo de aprisco, um aprisco menor, de pedras, em que não tem porta, tem uma passagem. E quem é a porta é o próprio pastor. Ele ficava de plantão ali. É uma porta do tamanho da ovelha, só para a ovelha passar, entrar e sair. Então são dois tipos vamos dizer assim, de ferramentas de trabalho, que era o aprisco do inverno e o aprisco do verão. E quando Jesus vai falar, ele vai usar esses elementos dessa profissão. Vamos então à parábola. Primeiro ponto. Já foi? Então nessa sessão aí, do verso 1 até o verso 6, Jesus ele vai mostrar a grande diferença, a gritante diferença entre o ladrão e o pastor de ovelhas. Que acontece de ter ladrões, porque a ovelha era uma forma de ganhar dinheiro e sustento na época. Ele usa o elemento ladrão para mostrar também. Ele vai dizer que o ladrão, ele não entra pela porta do aprisco, a grande porta. Ele não passa porque o porteiro reconhece que é o ladrão deixa passar. E o ladrão tem que entrar por outro lugar. Entra pelas paredes, entra pelo teto, tenta quebrar alguma coisa, dá um jeito. Mas ele não entra pela porta. Então a primeira diferença é essa, saber que o ladrão ele não tem essa possibilidade. Bem, agora qual é a característica do pastor em si? O pastor, primeiro, são 6 características que eu vou destacar nesse início. O pastor, ele vai chegar até o porteiro, e o porteiro reconhece que ele é o pastor, e o porteiro abre a porta para ele. Primeira coisa, ele tem legitimidade, ele tem autoridade, ele tem credenciais, porque ele é o dono das ovelhas. Primeira coisa é essa, esse é o pastor. Segunda coisa, as ovelhas conhecem a voz do pastor, elas distinguem a sua voz dos estranhos, elas não seguem estranhos, elas sabem quando o pastor está ali, e sabem também quando é outro. Isso para nós já é um aprendizado, porque se Jesus é o pastor, e nós somos as ovelhas, nós devemos estar vivendo com quem conhece a voz do pastor, ou então não somos ovelhas. Essa é a questão. Jesus não faz essa comparação à toa, é para dizer que o povo dele funciona como ovelha,
então conhece a voz dele, que é o pastor. Mas ele está no texto, ele não tinha se identificado como pastor. Vamos lá. Próximo. O pastor conhece cada ovelha individualmente, particularmente. Ele chama cada um pelo nome. Ele tem um relacionamento estreito, íntimo, porque ele é o nome, porque ele se importa, ele não explora, ele cuida com carinho e com amor, dentro da função da ovelha e da função do pastor. O pastor, ele conduz as ovelhas para fora do aprisco. E aí você vai ver que tem a ver com o Salmo 23. Ele leva-as para campos verdejantes, para as águas tranquilas, guia as suas ovelhas nas veredas da justiça. Não é isso o Salmo 23? Mesmo quando atravessa elas num vale de sombra da morte, num lugar perigoso, ele está com elas, e elas não temem. Jamais desampara as ovelhas, ele consola com cajado e com bordão. Mesmo nos desertos mais cáusticos, prepara para elas uma mesa, diante de inimigos, e unge a cabeça com óleo. Quem fez essa, parafraseando aqui o verso 23, o Salmo 23 foi um grande pastor conhecido nosso, Hernandes Dias Lopes. Você vê claramente que o Salmo 23 mostra o pastor guiando a ovelha. E é isso que Jesus vai falar aqui. Ele guia, o pastor guia, não só conhece individualmente, mas ele caminha com elas. Continuando então, o pastor não só guia, mas ele vai adiante, ele vai na frente. Ele é o norte da ovelha, até porque a ovelha é um animal complicado, você vai ver daqui a pouquinho. Ele lidera, ele não obriga, não é como o boi, não é como a vaca, não é como o gado, que tem que estar batendo, dando uma cutucada, empurrando para ele. Não, ele vai na frente e as ovelhas vão, seguindo, confiando para onde esse pastor está levando. Pô, é muito ruim ser ovelha. Não, tem gente que pode pensar isso, pô, cara, assim. Não, isso é só uma analogia, mas é para dizer que a ovelha, ela é frágil e precisa desse tipo de guia. E quando Jesus fala que ele é o pastor, ele nos guia dessa forma que nós somos frágeis assim. Você pode pensar assim, pô, eu sou forte, eu malho, eu estou na academia, sei lá o que eu estou fazendo. Não é esse tipo de força. O cara pode ser o maior marombado do mundo, aí quando sair da academia, ou dentro da academia, ele pega desejando a mulher dos outros. Esse tipo de fraqueza, o pecado. Bem, seguindo, o pastor, se ele guia, lidera, ele é naturalmente seguido pelas ovelhas. Então essas são as características. O porteiro reconhece a porta, as ovelhas conhecem a voz, ele conhece intimamente cada ovelha pelo nome, ele conduz as ovelhas para fora do aprisco, vai estar com elas, ele vai adiante, liderando, e ele é seguido por elas. Os fariseus não tinham entendido isso. Aí no verso 6 fica claro, o apóstolo João relata isso. Eles não entenderam a parábola até ali. Veja bem, é uma linguagem codificada, eles não estavam entendendo. E aí, vamos ao segundo ponto. Se vimos aí a parábola do verdadeiro pastor, como ele trabalha em diferença, em contraste com o ladrão, agora a gente vai ver a porta das ovelhas. Jesus agora vai partir para o assunto da porta das ovelhas. Ele vai fazer um contraste entre a porta e os ladrões. Veja bem, ele afirma categoricamente que ele mesmo é a porta. Aí está falando daquele aprisco do verão, que não tem a porta, não tem porteiro, agora ele é a porta, entendeu? Ele está ali, impedindo o mal de entrar, protegendo e também abrindo para liberar a passagem das ovelhas no momento certo. E aí vamos lá, 4 verdades a gente pode ver aqui, observar aqui acerca de Jesus, na questão dele ser porta das ovelhas. Primeiro, Jesus é a porta da salvação. Ele vai dizer, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, ele é uma porta de salvação, é isso que o texto diz. Ele já se identifica como porta, ele se identifica como a pessoa mais importante da história, o personagem mais importante. Ele diz, Jesus ele também é a porta de libertação, porque ele continua dizendo assim, entrará e sairá. Quer dizer, a ovelha ela tem liberdade na presença desse que abre a porta, que é a porta, que conduz o fluxo.
ter liberdade. Liberdade de quê? Liberdade do pecado, liberdade das tristezas, liberdade das dores desse mundo. Apesar de sofrer aflições. Mas nós somos livres disso. Jesus, ele é, ainda no verso 9, a porta da provisão. Ele continua, entrará e sairá e achará pastagem. Ele vai conduzir no momento certo para a provisão e em momentos de proteção impedir a saída para certas provisões. Há tempos e tempos para fazer as coisas, como diz a palavra. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de buscar a pastagem, há tempo de se resguardar. E Jesus é a porta da vida abundante. E aí no verso 10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com abundância. Tem gente que interpreta isso aqui como vida terrena, como vida material, como a famosa falsa teologia da prosperidade, em que se Jesus diz que tem vida e abundância, então tu tem que ter o melhor dessa terra, você tem que ter o melhor carro, a melhor roupa, melhor, não sei o que. Crente não fica doente, crente não morre, não pode falar isso. Crente não morre, crente não tem câncer, está curado. Não é isso. Não é esse tipo de vida abundante. É o tipo de vida abundante que vai ao encontro do que Paulo fala em Romanos 8, que vai dizer que nem fome, nem nudez, nem qualquer coisa na criação, nem tempestade, nem demônio, nem potestade, nem nada vai nos separar do amor de Deus. Não importa as circunstâncias, nós somos livres das circunstâncias. E por isso, nós temos vida abundante. Nós podemos celebrar em volta, ouvindo a nossa volta tristeza. Nós podemos estar tranquilos no meio da tempestade. É esse tipo de vida abundante. É uma vida abundante que transcende o olhar carnal, material. E aí, a gente viu a característica de Jesus como porta, 4 características. Já que ele faz um contraste da porta com o ladrão, agora vamos mostrar também 2 características dos ladrões, comparando com a porta. Os ladrões, primeiro, não têm legitimidade. Veja no verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É claro que ele não está falando dos profetas, é claro que ele não está falando de Abraão, de Isaac, os patriarcas, Moisés. Ele está falando, ele está dizendo daqueles que vieram antes dele e que não obedeceram a palavra de Deus, que não foram bons pastores, que não foram bons líderes para o seu povo, que não foram bons líderes religiosos, e inclusive os próprios que estavam ali ouvindo ele. É isso que ele está falando. E por que a gente sabe que Jesus não está falando de pessoas como Abraão, como Isaac, como Jacó? Porque esses obedeceram a Deus, porque esses foram considerados como heróis da fé, inclusive. Então não são esses que Jesus está se opondo. Jesus está se opondo aos falsos pastores, aos falsos mestres, que sempre existiram, que sempre vão existir, até que o Senhor venha. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então esses são os ladrões, os falsos mestres do passado, os falsos mestres de hoje. Eles não têm legitimidade, são ladrões, são salteadores, os que pregam a doutrina falsa, os que pregam a doutrina da prosperidade, os que pregam qualquer outro tipo de doutrina, a doutrina da ajuda ao próximo e não levar o evangelho, para não dizer outra coisa. Vamos ajudar o próximo. Jesus fez isso. Jesus fez mais do que isso. São a falsa doutrina usando uma verdade, uma meia verdade de Jesus. É a artimanha de Satanás. O diabo fez isso com Jesus no deserto. Jesus fala dessas pessoas como ladrões. E tem pessoas que seguem. Tem pessoas que seguem. Eu fico me perguntando, são ovelhas de Jesus? Porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz do pastor, e quando ouvirem isso, identificam que isso não é a voz do pastor. Bem, outro aspecto desses ladrões, são devastadores. Ele vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em primeira análise dessa frase, é claro que o ladrão que ele está falando aqui é o fariseu. São os fariseus ali, são os falsos mestres naquele momento ali, que estavam ali, expulsando o ex-cego, que testemunhou acerca de uma obra que Deus fez na vida dele, destruindo
a vida que brotou naquele irmão nosso, que ele creu em Jesus, o ex-servo. E aí, é claro que se Jesus está falando desses fariseus, isso vai se estender também aos demais líderes religiosos, até os nossos dias, e ao principal inspirador desses líderes, o próprio diabo. Então você pergunta assim, o texto está falando de quê? O texto está falando dos fariseus, mas se aplica a todo o falso mestre, e ao principal deles, que é o próprio diabo. É isso que o texto está falando. O ladrão, ele não tem outra agenda a não ser roubar, matar e destruir. Então, se você segue um falso profeta, você está seguindo o ladrão que quer matar, roubar e destruir. Se você segue a própria proposta do diabo em pessoa, também está seguindo um ladrão que quer matar, roubar e destruir. Você precisa seguir a voz do pastor. E se você já passou pela porta, você deve continuar seguindo a voz do pastor. Bem, esse é o aspecto, o contraste dessa parte aí, do verso 7 ao 10. Agora nós temos o contraste do verso 11 ao 18. Nessa sessão, Jesus vai fazer mais um contraste. Ele vai agora mostrar o contraste entre o pastor e o mercenário. E aí, quando você escuta a palavra mercenário, você pensa assim: mercenário é aquela pessoa que só pensa em dinheiro. É e não é. É e não é. No contexto aqui, não é. No contexto aqui, na verdade, é uma pessoa contratada apenas. Não é uma pessoa gananciosa, necessariamente. É uma pessoa que está ali fazendo uma função para ganhar o seu salário, como você faz também. Então, nesse sentido, você seria um mercenário do seu trabalho. Entendeu? É isso que está falando aqui. Não é aquele mercenário olho grande, que não faz nada se não estiver pagando. Não é esse tipo, não. Ele está falando apenas no contexto aqui de um trabalhador que ganha salário. Ok? Que é contratado. Mas por que mercenário? Porque o nome era mercenário. Muitos pastores de ovelhas da época que podiam fazer isso e não podiam cuidar dos seus rebanhos grandes sozinhos, eles contratavam mercenários para ajudar no cuidado dos rebanhos. Mas veja bem, eles não eram pastores, não eram considerados pastores no trabalho. Eles não tinham a função de pastor do ponto de vista do trabalho de cuidar de ovelha. Eles ajudavam. Eles não tinham essa identidade de pastor, identidade profissional. Mas vamos lá. Então, qual é o contraste entre o pastor e o mercenário? Primeiro, é importante frisar que Jesus, que é o Messias, e nós sabemos, ele é citado como bom pastor já no Velho Testamento. Por exemplo, no Salmo 22, Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Salmo 22. No Salmo 23, ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Você pode identificar isso nos Salmos. Bem, e também é importante frisar que no verso 11, Jesus ele vai se apresentar como bom pastor. Mas o que significa a palavra bom pastor? Aliás, a palavra bom, na verdade, né? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O adjetivo bom, obviamente, o idioma original é grego, o grego do povo da época, koine. E aqui o adjetivo bom é ágatos. Aliás, não é ágatos, mas é kalos. E tem uma diferença muito grande. Parece que eu estou falando grego, né? Mas é isso mesmo. Ágatos é um outro tipo de entendimento. É uma ideia de bondade, como a gente está falando no português. Mas no grego não é ágatos, é kalos. E por que gera surpresa para a gente? Porque o kalos, a palavra kalos com K, ela vai dar a entender que ele é maravilhoso, não é apenas um bom pastor de bondade, ele é majestoso, poderoso, esplendoroso, ele é além do normal, ele é perfeito. A palavra exprime um pastor que é perfeito e poderoso. Não é apenas bom no sentido de uma pessoa bondosa. Então é importante esse detalhe do grego, porque aumenta o entendimento do que é bom pastor. Não adianta eu falar assim, pastor Carlos Elias é um bom pastor. Não é esse bom pastor que eu estou falando com o Carlos Elias. Entenderam? É o bom no sentido de perfeito. Que ninguém pode atingir essa perfeição. É isso que está falando aqui a palavra Carlos.
Bem, é o caráter de Jesus. E aí em Hebreus você pode ver isso claramente. Hebreus 13, 20 vai dizer assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele está falando primeiro de Jesus, que foi ressuscitado pelo nosso Deus. E aí vai dizer assim: grande pastor das ovelhas. Grande pastor das ovelhas, ou seja, um pastor perfeito. Em 1 Pedro 5, 4, por exemplo, vai dizer assim: e quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então esse bom, comparando até com os outros textos, e usando o próprio grego, é um bom de perfeição, de poder, de ser inatingível, inigualável. Não há nome que se compare ao nome de Jesus. Ninguém pode chegar aos pés de Jesus. Por isso cantamos aqui que o nosso Deus é o leão, nosso Deus é o cordeiro, todo o joelho se dobrará. Por isso que a palavra de Deus diz isso, que até quando ela afirma que ele é o bom pastor, não é um bom pastor como uma pessoa comum, é um supremo pastor. Bem, e vamos destacar então essas características desse bom, maravilhoso pastor. Primeiro, o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. Você vê aí no verso 11 e no verso 15, ele afirma isso. E ele afirma que se entrega voluntariamente. Bem, vamos ver quais são as características desse sacrifício, dessa entrega pelas ovelhas. Primeiro, ele se dá voluntariamente. Ninguém podia levar Jesus ao sacrifício. Tem gente que pensa: os judeus mataram Jesus, mas foi Judas que traiu. Não foi Judas por ganância que levou Jesus à cruz. Não foi Pedro por covardia negando Jesus. Não foi o sinédrio judaico que julgou o réu de morte. Não foi Pilatos que por política sentenciou a morte. Não foi a multidão movida pelos sacerdotes que gritou: solte Barrabás. Não foi. Foi o próprio Cristo que se entregou. É isso que está no texto. É isso que diz o texto. Ele se entrega voluntariamente. Então ele dá a vida pelas ovelhas de maneira espontânea, voluntária, e toma de volta. Dá e toma. Talvez você veja na cronologia dos fatos que pareça que pegaram Jesus, que levaram ele para a cruz, que fizeram acontecer com ele. Não. Ele desde o início já dizia: eu me entrego. Eu que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tem uma diferença. Jesus não foi um mártir. Não foi. Ele foi o Salvador. Ele se entregou. Eu e você podemos ser mártires, se Deus quiser. Tomara que não queira. Mas podemos. Mas a nossa entrega nunca seria voluntária. Seria por falta de opção. Jesus não. Ele quis se entregar. Não precisava. Nunca precisou. Sacrifício do bom pastor, voluntário. Segundo ponto, essa morte, essa entrega é sacrificial. Ela tem uma função de sacrifício, função religiosa de sacrifício. Ele não amou as suas ovelhas apenas falando. Ele derrama sangue pelas ovelhas, ele para salvar essas ovelhas. E é interessante que a gente sabe disso. A lei de Deus, ela foi violada e precisava ser obedecida. Como que a lei de Deus foi violada? Desde o jardim do Éden, né? Com Adão e Eva. Lá em Adão e Eva, você e eu pecamos. Pô, não estava lá, mas tu está aqui hoje, não está? Então está aí a prova. A prova que vocês pecaram lá. Pecou hoje, pecou lá. Você só peca hoje porque pecou lá. Entendeu? Essa é a ideia. Você já nasceu pecador. Você é descendente de pecador. Nós somos. E é interessante que, então, a lei de Deus ferida, o propósito de Deus, o desejo que Deus tinha para a obediência foi maculado e precisava ser obedecido por alguém sem pecado. E quem foi? O bom pastor, que se entrega voluntariamente, sacrificialmente, do ponto de vista religioso, para obedecer a lei, para servir de cordeiro, como cantamos, que era um símbolo de sacrifício, de perdão da religião judaica. Outro aspecto, terceiro, ele se deu vicariamente. Fiz questão de deixar esse termo porque é difícil de entender, mas a gente explica.
mas é o mais fácil no sentido geral, dos estudos teológicos. Vicária, morte vicária, é substitutivo, ele foi o nosso substituto. Como nós estávamos em pecado diante de Deus, nós deveríamos morrer para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, como diz a própria lei, como o próprio Deus disse para Adão, disse para Adão: se comer do fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerá. E como Eva contou para a serpente errado, ela contou errado, ela disse: se comer e tocar, ela já mudou o que Deus tinha falado, mas certamente morrerá. E quando Eva conversa com a serpente fala que Deus mentiu, não vai morrer não. Mas a gente sabe que a morte entrou e ainda tinha a morte eterna para se cumprir. Mas Jesus veio e entrou nesse problema da nossa vida. Ele entrou e substituiu aquilo que era para você, aquilo que era para mim, e morreu. Portanto, a morte substitutiva, vicária. Não foi a cruz, veja bem, não foi a cruz que inundou o coração de Deus de amor pelas ovelhas. Foi o contrário, foi o coração inundado de amor de Deus pelas ovelhas que providenciou a cruz. Foi isso que aconteceu. A cruz é o maior símbolo do amor de Deus. Nela Jesus morreu por pecadores, o justo morreu pelos injustos, substitutivo, vicário. Bem, então esse foi o primeiro aspecto. O bom pastor se sacrifica voluntariamente, sacrificialmente, vicariamente. Segundo aspecto, o bom pastor conhece intimamente as ovelhas. Já vimos isso no início do texto, no verso 14 e 15, você vê de novo: entre o pastor e suas ovelhas há um conhecimento mútuo. As ovelhas conhecem, o pastor conhece. Não é algo apenas intelectual, mas é íntimo, experimental, espiritual. Nós somos chamados, mais do que certos, somos amigos. Não é isso que diz a palavra? Assim como o Pai conhece, e como Ele conhece o Pai, assim como o Pai conhece Jesus, e como Jesus conhece o Pai, da mesma forma, as ovelhas conhecem o Salvador, e o Salvador as conhece. É o mesmo relacionamento da Trindade, Pai e Filho, Espírito Santo. Nós fazemos parte desse relacionamento de conhecimento, além do intelectual, de experiência, de intimidade, de relacionamento, que também não é um relacionamento apenas aqui, homem, mulher, marido, mulher, pai, filho, amigos, é mais profundo. Por isso, quando você diz que não conhece a voz do pastor, quando você segue uma outra voz, pode ter certeza, a voz do pastor está clamando no teu coração. Você faz isso deliberadamente, ouvindo, identificando a voz do pastor. Outro aspecto desse pastor que é bom, o bom pastor, ele tem outras ovelhas, ele vai falar isso no verso 16, que não estão no aprisco. Isso é um alerta, isso ali, antes da grande comissão que Jesus vai dar no final, depois da ressurreição, ali já tem um alerta, já tem um prenúncio do que vai acontecer. Você vê, Jesus, por exemplo, ele cura o endemoniado lá de Gadara. O endemoniado quer ir embora com Jesus, que a cidade expulsou Jesus. O endemoniado quer ir embora com ele. Aí Jesus fala: fica. Jesus deixa um missionário naquela cidade. Jesus sempre teve preocupação de reunir o total do seu rebanho. Ele disse: outras ovelhas de outro aprisco. No verso 16, o rebanho de Jesus não está completo. Há outras ovelhas que precisam ser levadas para o aprisco. E como é que funciona isso? A evangelização. Quando proclamamos o Evangelho, como pregamos o Evangelho, como diz a grande comissão, por todo mundo, por toda criatura, por onde nós passamos, nós estamos levando a voz do pastor. E as ovelhas serão despertadas. As ovelhas ouvirão a voz do pastor e crerão no Evangelho. Ele garante o sucesso dessa missão. Os bodes rejeitam e as ovelhas aceitam. Mas é importante que ele vai frisar que há um rebanho e um pastor. E a gente pode pensar assim: mas existem várias igrejas,
existem vários pastores por aí, sim, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista organizacional, Jesus instituiu isso e instruiu os apóstolos, o Espírito Santo depois conduziu a igreja a se organizar de maneira institucional. Mas Jesus deixou claro que a igreja sempre foi uma só, um povo só, e ele é um só pastor. Mas isso não é desculpa para a gente vir com esse papinho furado aqui dentro da igreja. Eu sou do rebanho de Cristo, eu atendo a voz do pastor, e não quero saber da igreja local, não quero saber desse local, nem de outro local, nem de nenhuma autoridade. Não é isso. Não é isso. Porque em outros momentos Jesus vai ensinar a obedecer e a participar das questões mundanas, vamos dizer assim, do mundo, não só do espiritual, mas do material, que é reunir como igreja, por exemplo. Jesus sempre se preocupou em frequentar o templo, por exemplo, e os apóstolos continuaram frequentando o templo até que constituíram a igreja. Então isso não está, uma coisa não invalida a outra, no discurso de Jesus, na prática de Jesus, e não também na prática dos apóstolos. Então quem vem com esse argumento, essa desculpa, eu sou servo de Deus, onde eu estiver, provavelmente você está desobedecendo a Deus. Eu já preguei outros textos sobre isso. E se você não valorizar a igreja que Jesus morreu e se entregou, você estará cometendo um sacrilégio, uma blasfêmia, quando você não valoriza essas colunas que foram firmadas aí, que foram pagas, custeadas e produzidas por pessoas que criam em Jesus. Irmãos nossos, você está desmerecendo essa única igreja que você tanto defende. Você está desmerecendo gerações que morreram para que a Bíblia chegasse para você, que se esforçaram para traduzir para a tua língua. Não é apenas, eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, aleluia, e eu sigo o que Ele mandou seguir, desde o início até o fim. Mas é importante lembrar, somos um só povo. Não podemos desequilibrar. Você vê como é que o ser humano é difícil. Ele tenta desequilibrar. Ou ele vai para o lado do somos um e não quer se relacionar com a igreja local e vai viver de luz lá fora. Entendeu? Ou ele vai para o lado de que não, tudo é certinho, temos que seguir as normas aqui da igreja. Vai para o legalismo e abandona a ideia de um só pastor, um só rebanho. E às vezes não recebe gente de outra igreja. Tem gente que é assim. É o pecado. O ser humano é desequilibrado. E Jesus sempre foi a prova de equilíbrio. Ele vai falar de um só rebanho, um só pastor, e vai falar de responsabilidades locais, materiais, com aquilo que ele instituiu. E a gente fica com essa maluquice. Hoje eu acordei com a fim de ser espiritual. Hoje eu acordei com a fim de, não, somos a igreja aqui, nossa, ninguém entra no grupo de louvor, hein? Só a gente aqui. Entendeu? Não é isso que Jesus ensinou. Vamos lá. Além dele dizer que o número desse rebanho precisa ser completado, porque é um só rebanho, ele também vai dizer o próximo ponto: o bom pastor morre e ressuscita. É isso que ele vai dizer aí. O bom pastor, que é o Filho de Deus, amado do Pai. Você vê no verso 17 e 18, está falando de morte e ressurreição. A gente vê no texto que a sua morte não foi um acidente, nem a sua ressurreição é uma surpresa. Percebe no texto? Olha o que ele diz no verso 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja, aquela história de que ele dá a vida, já falamos. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele está anunciando o que ia acontecer. Ele ia morrer e ressuscitar. Para quem entendeu a parábola na época, não se surpreendeu com a ressurreição. Glorificou a Deus pelo poder e pela glória disso. Mas não é surpresa. Ele está anunciando. E agora, já fazendo um contraste, esse é o bom pastor. Agora, o mercenário que a gente estava falando, que é o cara que contratado. Primeira coisa é que o mercenário não é pastor.
No verso 12 você vai ver isso. Mas o mercenário e o que não é pastor, está vendo aí? Não é pastor. Não conhece as ovelhas, não ama as ovelhas, não se interessa pelas ovelhas. Ele se interessa em cumprir a função dele, que ele foi contratado. Em última análise, ele está dizendo assim: existem mercenários no meu reino, no reino do Senhor, no reino do Pai. Não tem essa história de mercenário, de contratado. É um relacionamento familiar, família de Deus, de amor. Agora você imagina um pastor como eu, ou como qualquer outro pastor aqui dessa igreja ou de outro lugar. Será que eu tenho o direito de encarar o ministério como profissão? Será que alguém tem esse direito? Ah, mas está recebendo salário da profissão, né? Não, a palavra diz: digno é o obreiro de seu salário. E em outros aspectos, Paulo vai dizer que se o obreiro cuida bem das ovelhas, lá ensina bem, se esforça, ele merece salário até dobrado. O problema não é o salário, o problema é como o pastor lida com isso. O homem que é pastor, ele tem que lidar igual a Jesus. Se Jesus, no reino dele, não tem contratados, apesar de ter que ter sustento material, um pastor, ele não tem que tratar nenhuma ovelha como cliente. E nem imaginar, se estou de férias, não posso atender ninguém. Pastor não tira férias. Apesar de tirar férias, não tira férias. Você entende? E se você é um crente que tem responsabilidades para cuidar de outros crentes, você também não tira férias. Só que a Bíblia diz que todo crente deve cuidar de todo crente. O irmão deve cuidar do outro irmão. Então ninguém tira férias. No reino de Deus não tem espaço para contratar. Tem espaço somente para amor. Você vai estar cansado e a pessoa vai precisar de você. Aí você vai dizer assim: não ganho nada para isso. Você não agiu com a lógica do reino de Deus. Você agiu com a lógica carnal, pecaminosa. Vamos lá. Então veja, mercenário não é pastor, fica claro isso. E o mercenário também não é o dono das ovelhas. Porque, veja bem no verso 12: e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas não são dele. Ele não é dono, o dono cuida, o dono ama, o dono se preocupa, custa caro para ele, é um esforço tremendo. Mercenário não. Mercenário não. Aí eu posso até fazer uma comparação: o dono de um negócio e o contratado. Muita gente vai dizer que quando o dono não está, o negócio não funciona direito. Basicamente essa lógica aqui. O dono cuida daquilo ali, é dele. O mercenário cumpre uma função. E o terceiro aspecto, no verso 12 e 13: o mercenário, porque cumpre uma função apenas, ele não vai se sacrificar pelas ovelhas, não vai se entregar pelas ovelhas. Portanto, as ovelhas têm que seguir o pastor. Não adianta seguir o mercenário, o contratado, que parece, mas não é. Não adianta seguir uma voz que fala, até cita a Bíblia, como o diabo citou para Jesus. E diante de toda essa parábola, aí houve, já estamos no final, né? No final do texto, houve um debate, houve uma discussão, uma dissensão ali. Quando os judeus ouviram falar desse relacionamento com o Pai, do amor, do pastor, de dar a vida, de tomar a vida de volta, etc. Muitos tentaram, desses fariseus, muitos tentaram convencer de que não era verdade, dizer que era uma mentira, e tentar atribuir a fala de Jesus como uma blasfêmia, e eles aqui blasfemaram quando fizeram isso. Eles disseram: ele está endemoniado e perdeu o juízo, diz o verso 20. Outros refutaram o pensamento, né? Disseram assim: essas palavras não são de um endemoniado. Houve um debate. Ainda argumentaram: será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? E o texto terminou aqui. A história, o debate todo, desde o cego de nascença ali, termina aqui.
E eu pergunto para você: você segue qual voz? Você segue a voz daquele que dá vista ao cego, que faz o surdo ouvir? O que a gente aprende com esse texto? Eu quero destacar 3 pontos e eu termino. Primeiro ponto: somos um só rebanho, como Jesus disse, mas existem implicações de ser um só rebanho. Não é só chegar a cantar lá na frente, na igreja tem aquele hino do cantor cristão, do HCC, um só rebanho, um só pastor, está citando a Bíblia. Aí tu abraça teu irmão, ou então canta aquele outro hino velho, somos corpo, e assim é a justidade, a falsidade escorrendo, o veneno escorrendo, né? Querendo matar o irmão. O que é ser um só rebanho, para a gente entender para nós? Primeiro, a gente deve agir sempre em direção à unidade da igreja. Unidade da igreja. Somos um só rebanho, somos uma só igreja. Onde eu for que tiver crente, ele é meu irmão, sou igreja com ele. E aqui dentro também. Tem gente que consegue ser igreja lá fora com outros lá, porque não deu tempo de brigar, né? E aqui já está tudo brigado, não consegue. Aí a gente vai melhor. Aí vai para lá, deu tempo de brigar, briga com todo mundo, né? Agora vai para outro. Ele aí fica assim. Ser um só rebanho é entender que não é você, nem o que você acha, nem o que você pensa, nem a voz do pastor. Essa unidade, essa direção, um só pastor andando e todo mundo indo em direção a ele. Ah, mas eu não sou assim não, bitolado não. A palavra de Deus não nos chama para sermos bitolados, mas diz que nós somos frágeis como ovelha, burros como ovelha, míopes, cegos como ovelha. Portanto, assuma seu papel de burro, seu papel de cego, seu papel de míope, e siga quem enxerga, e passe a enxergar junto com ele. Não devemos trabalhar contrariando essa unidade. Devemos sempre deixar de lado os objetivos egoístas. Você vai ver que pessoas que não seguem a voz do pastor pensam de forma egoísta, até dentro da igreja. Vai dar uma proposta lá na Assembleia, você vê que a proposta é egoísta, porque não está em unidade. Ah, não, porque eu não concordo com o que o pastor falou. Você pode até não concordar, você pode até falar com ele, você pode até tentar convencer, mas quando o martelo for batido, obedeça. Obedeça. Sabe por quê? Porque você não está preocupado com essas coisas que você está propondo. Ah, estou preocupado com as crianças, estou preocupado com as nações da terra. Não, está preocupado que a tua vontade seja feita. Abra a mão da sua vontade, aí você vai ver o que é unidade. Faça como Jesus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Segundo ponto: se somos um só rebanho, obviamente, também temos um só pastor. Como conhecemos a voz do nosso bom pastor? A gente não pode seguir outras coisas. Eu estou falando. O texto está repetindo isso. Como as propostas desse mundo são seguidas por pessoas que dizem que seguem a voz do pastor? Prazeres carnais, preciso enumerar. Adolescente, estou falando difícil. Jovem, estou falando difícil. Sabe o que é prazer carnal? É tudo aquilo que você pensou de ruim aí e outras que tu não sabe ainda, mas nem precisa saber. Imoralidade, ideologias. Eu defendo a ideologia tal. Isso ficou muito na moda esses tempos de eleição, de gente brigando com o outro por causa de ideologia. Tem gente citando um grande poeta brasileiro e um grande falso pastor. Ideologia, eu quero uma para viver. Só que ele morreu com a ideologia dele. Não sei onde ele está, que eu não sou juiz, mas pelas obras que aparentou, não deve estar no céu, não. Tem gente que nem sabe o que eu cantei, o que eu citei, né? Que não é desse tempo, né? Tudo bem, gente, eu vou dar o nome. Eu citei um cantor de muito tempo atrás, que morreu lá nos anos 90, Cazuza. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Então tem gente que segue ideologia. Não, porque o socialismo, porque o capitalismo vai mudar, que agora entrou um presidente.
Vai nessa mesmo, vai nessa. Vai nessa para ver para onde tu vai. Vai para onde o diabo vai também. Vãs filosofias. Tem gente que gosta de um evangelho com filosofias. Porque o pobre precisa de ajuda. Precisamos levar o pão. Não é isso? Não, eu estou rindo, tudo bem. Mas o cara fica inebriado. E quando ele escuta alguém falando disso, aleluia, glória a Deus. Vira até pentecostal, né? E mais. Eu não estou falando que não tem que ajudar o pobre. Eu estou dizendo, o cara viaja quando está ajudando o pobre. Aí eu até recebi no grupo lá dos pastores, um pastor, que eu não vou citar o nome, que é uma bênção, nossa, mas ele colocou um texto interessante, de um pastor que eu não lembro quem, um pastor importante americano, que eu, sei lá, lembrei agora, mas não lembro quem era o pastor. Aí esse pastor estava ouvindo um jovem, e o jovem contando, emocionado, porque nesse ano inteiro, nós levamos tantas cestas básicas, e atendemos tantas pessoas, tiramos tantas pessoas da miséria, e essa pessoa falou com lágrimas nos olhos, de alegria, emocionado, e é belo, muito belo isso. Aí o pastor te deixou ele falar todo emocionado e perguntou, ok, e quantas dessas pessoas entregaram sua vida para Jesus? Ele não soube dizer. Ele não soube dizer. E é esse que é o problema de quem gosta de só ajudar pobre, ou rico, sei lá quem ele te ajuda. Não resolve o problema da pessoa. Eu vou entregar o pão, mas não entrego o pão da vida. Vãs filosofias, diz a palavra do Senhor. Egoísmos, falta de devoção, pessoas que não têm reverência diante de Deus. E não é só a aparência de reverência, reverência interna. Pessoas que são carnais, pessoas que agem conforme o curso desse mundo e dizem que serve o pastor. Tudo isso tem que ser rejeitado. Nós devemos manifestar os bons frutos e as características do nosso Deus, do nosso Supremo Pastor. Nós devemos agir conforme Ele agiu, fazendo o que Ele fez, não só uma parte do que Ele fez, porque se você pegar só uma parte e excluir a outra, você rejeitou Jesus. Jesus ajudou o pobre, ajuda o pobre, mas Jesus pregou o Evangelho, prega o Evangelho. Jesus morreu pelos seus irmãos, morra por eles. Jesus amou os inimigos, ame também. Não, eu só quero o pobre. Eu só quero o espiritual. Eu só quero o intelectual de Jesus, que era um mestre. Só que um pedaço de Jesus. E fala que Ele é o Supremo, que é o seu Deus, se entrega por Ele, morre, chora por Ele, se joga no chão, se meleca. Agir conforme Ele agiu. Em tudo. Ele é o modelo. E por último, bem, só para recapitular, somos um só rebanho, falei, temos um só pastor, e por último, conhecemos a voz do bom pastor e somos parte dessa voz na evangelização. Eu não vou para a igreja porque eu não estou escalado. O que é a igreja? Para que existe igreja na terra? Para quê? Para a gente entrar aqui no ar-condicionado no verão? Para que existe? Tudo, claro, tudo para a glória de Deus. Eu estou falando desse propósito supremo. Mas qual é o objetivo estratégico da igreja aqui na terra? É o mesmo objetivo de quando o endemoniado gadareno, lá o ex-endemoniado, falou para Jesus: Jesus, você me curou, eu creio que você é o Messias, eu quero ir embora com você. Toda pessoa que encontra o Supremo Pastor, que encontra o verdadeiro pastor, ele não quer ficar nesse mundo, ele quer ir embora com ele. A igreja não pode viver querendo ficar aqui. A igreja tem que entender qual é o seu papel aqui, mas ela não tem que viver gostando daqui, do que está fazendo aqui, eu estou aqui porque estou esperando Jesus. Você tem que ansiar pelo mestre, ansiar pelo pastor, saber que o seu lugar não é aqui. Você tem uma função apenas. Tem um casamento que vai acontecer entre a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Jesus. Você faz parte desse casamento. A única questão é, como Jesus disse aqui, o rebanho não está completo,
não é para arrumar um emprego, não é para o adolescente ser um bom, sei lá o que o pai pensa. Está tudo errado. Eu tenho uns compromissos aí, não vou na igreja. Sinceramente, então morre. Se tu não vai para a igreja, morre, porque é isso que importa. Se tu não quer a igreja do Senhor, morre, porque se está aqui é para ser igreja. Pede para morrer, como diz lá no Tropa de Elite, pede para sair. Quem é a igreja sabe que o seu lugar não é aqui, mas você tem uma missão. Nada mais importa. Devemos praticar e também, lógico, proclamar a palavra de Deus. Viver e pregar heresias e não se corrigir. Veja isso. Viver e pregar heresias e não se corrigir é um pecado mortal. Muitos não pregam, não pregam, mas a sua vida tem que ser uma pregação. E se a forma que você vive é uma pregação de heresias, de contrariedades à palavra de Deus, e você não se corrige, o teu tempo está passando, está correndo, e é pecado mortal. É pecado mortal, veja bem, além de ser para você, para quem ouve, para quem recebe a mensagem falsa, seu falso pastor. A igreja, o rebanho do bom pastor, conhece e proclama o verdadeiro evangelho em meio aos bodes e às ovelhas. Se você não conhece o evangelho, tu não é do rebanho. Se tu não sabe nada da palavra, tu não é do rebanho, tu não tem fome da palavra. Porque a ovelha conhece a grama verde. A ovelha sabe que o pasto é verdejante, e o pasto verdejante é a palavra de Deus, e o Senhor nos conduz a palavra dele todos os dias. Você quer comer o que? Palha, veneno, carniça? Conheça o evangelho. Os bodes, obviamente, não reconhecerão a voz e vão rejeitar o evangelho. Eles vão sentir nojo e amargor dessa grama verde que é o evangelho. O problema é que você sabe que o evangelho é doce, porque você já identificou a voz do pastor, e você treme diante dessas pessoas hostis, desses bodes da faculdade, desses bodes do trabalho, desses bodes às vezes da sua família, e você age como bode. Os bodes não reconhecem, eles rejeitam, sentem nojo, sentem amargo o evangelho, reclamam da pregação. Diz o texto, a palavra de Deus, Paulo falando para Timóteo: sentirão comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. São os bodes. Mas as ovelhas, elas ouvem o evangelho, reconhecem a voz, sentem e deleitam-se na doçura do evangelho. Não pertence a esse mundo de bode. Transitam entre, não se contaminam e proclamam, mesmo que o bode atrapalhe, bata, prejudique, seja hostil, seja contrário. Tu é o que, meu irmão? Se você que me ouve entende que não conhecia a verdadeira voz do pastor Jesus, e
tem seguido e seguiu outras vozes que levam para o mal, só tem uma coisa para você: entregue hoje a sua vida, entregue agora a sua vida para Jesus. Abandone os maus caminhos, as falsas heresias, os falsos profetas, os falsos evangelhos. Atenda ao chamado dele. Não vai numa EBD. E se você não sabe o que é um EBD, que você é visitante, é um lugar onde a gente estuda. É um momento onde a gente aprofunda na grama verde da palavra. Está morrendo de inanição aí, com fome, e reclamando com Deus: Deus, o que está acontecendo? Estou sentindo um vazio, está faltando isso, está faltando o pasto verdejante, a palavra de Deus na tua vida. Isso que está faltando. Não adianta que tu vai correr para cantores, vai correr para outras igrejas, para pregadores, para sei lá o que. Se tu não é religioso, tu vai correr para boate, vai correr para qualquer lugar, vai correr para teu pai, para tua mãe, sei lá para quem, tu canca a mão da tua família, mas não vai achar. Não vai achar. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Também diz: não extinguis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Ele está falando no seu coração. Mas se você amontoar pecado por cima de pecado, por cima de pecado, vai ter uma hora que a consciência fica cauterizada. Mas o Espírito Santo, nós clamamos: Senhor, quebre todas essas amarras hoje, por favor. Abandone os maus caminhos. Se você nunca foi na igreja, nunca entendeu, nem sabe o que é isso, só lembre de uma coisa: abandone esse caminho errado aí, essa prostituição, abandona essa bebedeira que você está tomando aí, fazendo, abandona essa roubalheira que você se meteu. Seja um bom filho dentro de casa enquanto você é, a vida toda, mas principalmente quando está morando com os pais. Faça isso hoje, agora. A gente não sabe se vai ter outra chance. Eu, graças a Deus, tenho o testemunho do Espírito Santo para mim mesmo, como diz a palavra, de que eu sou filho de Deus. E quem tem o Espírito Santo tem esse testemunho. Mas eu não sei sobre você. Você não sabe sobre mim. Portanto, não perca a oportunidade de ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, com a verdadeira palavra de Deus, com o pão da vida. Começar na sua vida. E nós que somos então as ovelhas, que entendemos isso, que já conhecemos a voz desse Supremo Pastor, Jesus Cristo, que nós possamos viver em confiança de que somos levados por Ele a pastos verdejantes da sua palavra e a águas tranquilas da certeza e da esperança de que Jesus voltará. Não precisamos temer os lobos, os ladrões, nem os bodes espirituais desse século. Podemos transitar entre eles sem sermos abalados por eles. Devemos seguir apenas aquele que vai à frente do depois. E que para tanto o Senhor nos abençoe.